acaso não viu a aula 1, é importante que você assista a aula 1 para que esse conhecimento ele não fique desconexo e que você não consiga aproveitar o conteúdo que está sendo exposto nessa aula. Tudo bem? Bem, então, antes de começarmos a entrar no detalhe da diátese relacionada à orla pupilar interna, temos que ter em mente que essa avaliação que será discutida em tópicos, tipos de diátese, é importante a gente ter em mente que isso é apenas uma parte da história e que a gente precisa avaliar esse indivíduo como um todo. Ok? Então isso não consiste numa panaceia que vai tratar todos os tipos de desequilíbrios, contudo é uma visão parcialmente focada em tratar o terreno. Não tratar somente o terreno, nós precisamos tratar a planta, nós precisamos muitas vezes das condições climáticas, enfim. Mas essa avaliação ela é imprescindível e fundamental. Bom, falando ainda sobre diátese, a gente pode intuir que se a gente tem desequilíbrios em regiões específicas relacionadas àquelas 3 variáveis já comentadas no vídeo anterior, a gente pode também intuir que existe uma região que é predominante um certo equilíbrio, e aí em decorrência disso, obviamente, um melhor equilíbrio enzimático, um equilíbrio funcional das células desse organismo. E o nosso objetivo em tratar a diátese é justamente isso: avaliar o terreno e fazer uma proposta terapêutica focada no terreno biológico. Obviamente, muitas vezes são necessários avaliações subsequentes, pois a iridologia ela apresenta uma visão integrativa, uma visão abrangente que consiste em várias técnicas dentro dessa mesma ciência-arte que é a iridologia. Então, a constituição, a diátese da constituição, a expressão emocional, que normalmente a gente avalia através do colarete e também de alguns sinais específicos. A gente tem aí a nossa diátese da OPI, a gente tem sinais na esclera, a gente tem sinais específicos que, quando você consolida todo esse conhecimento, essa informação extraída de uma avaliação ideológica, aí sim a gente consegue atingir os nossos objetivos de uma forma muito mais específica. Bem, então, dando continuidade à explanação sobre as diáteses e as orlas pupilares internas, eu vou discorrer aqui brevemente sobre algumas diferenças que a gente pode identificar entre essas OPIs. Né? Então, a gente pode perceber que aqui, por exemplo, a gente identifica um espessamento dessa região que nos traz assim, uma orla pupilar interna hipertrófica. Bem, percebam que existem diferenças significativas quando nós analisamos as orlas pupilares internas dos indivíduos. Então, por exemplo, nesse primeiro exemplo, a gente tem uma orla pupilar interna hipertrófica. Ou seja, a gente identifica algum espessamento dessa orla pupilar interna de forma que ela é totalmente contínua. Então, isso nos traz uma característica. Por outro lado, a gente também pode identificar uma orla pupilar interna que ela já tem uma característica mais homogênea e uma espessura mais fina, mais constante. Isso nos traz outra característica. Nós temos aqui, nesse caso, uma certa alteração, um espessamento na região superior dessa orla pupilar interna e nessa região ou uma ausência setorial ou
uma perda, né, dessa espessura. E aí a gente identifica algo como se fosse excêntrico. Essa outra pupila, a gente não identifica na sua orla esse tecido, né, que é um tecido de alta concentração de melanina, nós não conseguimos identificar. Então, isso nos mostra uma característica de diátese 4. E, por fim, essa é uma orla pilar interna cheia de ausências setoriais. Então, a gente consegue identificar inúmeras ausências setoriais. Essa orla pilar interna, a gente considera ela uma orla pilar interna de um terreno desadaptado, ok? E aí a gente vai discutir cada uma delas. Bom, a borda pupilar interna, ou orla pupilar interna, ela nos mostra a diátese do indivíduo. Tá? Então, ela mostra o pano de fundo, algumas predisposições. Perceba que a gente não identifica doenças específicas na íris dessa forma. Tá? Ela também nos identifica as tendências reacionais do sistema nervoso central. E aí eu diria que até mais, ela nos indica tendências reacionais de forma geral do organismo, inclusive imunológica também, tá certo? Então, como a gente pode raciocinar? A gente pode pensar da seguinte forma: uma orla pupilar interna mais espessa, a gente vai identificar aí uma hiperreação orgânica. Então, só para ilustrar, pensando numa patologia, a gente pode identificar aí doenças autoimunes, a gente pode identificar aí processos alérgicos bem drásticos, e a gente identifica aí um terreno muito favorável a algias, tá? As dores. Então, assim, essa característica de tecido, ela nos demonstra um espectro de possibilidades limitado àquela região, àquele terreno, e nos favorece a um tratamento individualizado. Quando a gente já avalia essa outra orla pilar interna, a gente vai ver aqui uma ineficiência de resposta orgânica. Então, ou seja, o sistema nervoso não responde daquela forma como a gente espera, o sistema imunológico se manifesta de forma mais deprimida. Bom, e isso não quer dizer que essa pessoa está doente e que essa pessoa está saudável, porque uma tem uma produção energética diferenciada, porque, na verdade, nós somos resultados da nossa genética e da nossa epigenética. Ou seja, a gente tem os fatores de tendências a desequilíbrios, contudo, se a gente não se expõe a esses fatores de risco, a gente pode vir a ser saudável, independente da orla pupilar interna. Tudo bem? Mas é um terreno favorável a, né? Disposto a determinadas condições ou determinados desequilíbrios. Bom, na verdade, hoje a orla pupilar interna ela é vista de uma maneira bem diferenciada do que eu estou passando aqui, porque com a melhoria da captação de imagem, nos possibilitou identificar sinais na orla pupilar interna que não era possível antigamente. Então, hoje a gente consegue avaliar essas ondulações, no caso, essa região aqui de ondulação, a gente consegue identificar alguns sinais específicos de alterações. Aqui a gente consegue ver um M. Então, com isso, foi possível desenvolver o conhecimento através dos pesquisadores sobre novas avaliações em termos de sinais e não simplesmente em termos gerais,
como as diáteses nos traz. Então, ou seja, a orla pupilar interna ela tem muito o que revelar. E aí algumas coisas eu vou passar um pouquinho mais para frente. Bem, vamos fazer uma caracterização aqui. Na verdade, não é exatamente dessa forma, mas ajuda a gente a fixar o conhecimento, tá bom? Então, a pessoa de diátese 1, OPI hipertrófica, também chamada, ela tem uma característica energética exacerbada. Então, ela consegue ter uma resposta aos estímulos de uma forma bem intensa. Então, isso nos mostra que essa pessoa ela tende a ser dessa forma como está apresentado nessa ilustração. Tá? Não estamos aqui traçando um perfil psicológico longe disso, mas é mais para a gente ter essa ideia da disposição ali. Tá? A gente lembra que a OPI hipertrófica ela tem um pouco de dificuldade de produção energética, principalmente no período da manhã. Geralmente é assim, tá certo? Então aí você imagina crianças que têm essa característica estudando no período da manhã. O desempenho dela vai ser muito desfavorecido. Quando uma criança de uma OPI tipo 2, que é a próxima que nós vamos conversar um pouquinho, ela já se dá bem no período da manhã. E não é uma questão de acostumar, uma questão de... Né, é uma questão biológica. Então, sim, existem diferenças aí entre os indivíduos, né, nesse perfil de produção energética, de concentração, e a OPI hipertrófica é muito característico essa condição. Bom, essa foto eu retirei do site iriscope.org, iriscope.org, e o que a gente pode evidenciar aqui é essa hipertrofia dessa orla pupilar interna. Aqui eu não estou discutindo essas morfologias, estou simplesmente avaliando essa hipertrofia, se ela é mais espessa ou se ela é mais fininha. Então, lembrando, o diátese 1 ele tem dificuldade para o período da manhã normalmente. Então, ele ao acordar, ele é mais ou menos assim, certo? Bem, então é interessante pensarmos que um indivíduo com uma orla pupilar hipertrófica, ele vai ter a tendência a manifestar algumas características, não só no sentido energético, como nós estamos falando. Então, quando eu penso, por exemplo, no sistema respiratório, ele tende a manifestar alergias, rinites, mas uma rinite não congestiva. É uma rinite ali um pouco mais na questão alérgica, pruridos, nesse sentido. Por outro lado, se a gente pensar no sistema gastrointestinal, a tendência da OPI hipertrófica, devido à questão da produção energética um pouco mais elevada, aí, essa pessoa tende a ter alterações digestivas por hipercloridria. É mais comum por hipercloridria do que por hipocloridria. Tá? Que, na verdade, a hipocloridria, estatisticamente, é mais relevante do que a hipercloridria. E essa pessoa da diátese 1 ela tende a ter hipercloridria. Um outro exemplo que a gente pode citar são o sistema osteoarticular. Então, essa pessoa ela tende a ter dores após atividades físicas, por exemplo, dores nas articulações, sem ter a manifestação específica de um desgaste ou de uma lesão de uma articulação, por exemplo. Tá? Então, é uma reação de dor um pouco mais exacerbada. Então, os processos álgicos eles são também bem representativos. Aí. E olha que interessante, conhecendo todas essas características e várias outras que eu não estou citando aqui, a gente consegue já fazer um tratamento, propor um protocolo que ajude a esse indivíduo a se equilibrar
independente da patologia que o médico diagnosticou ou que essa pessoa vem enfrentando de forma específica. A gente não precisa, quando a gente utiliza a OPI, olhar para patologia. A gente só analisa o organismo e a gente trata o organismo, criando condição desse terreno biológico ficar favorável ao crescimento de saúde. Tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar sobre a OPI hipertrófica. Espero que tenha dado uma ideia geral para vocês e como interpretar dessa forma mais abrangente.